Em termos de massa, o maior animal da Terra é a baleia azul, pesando aproximadamente 150 toneladas e crescendo até um comprimento de mais de 30 metros. E é também considerado o maior animal que já viveu. Mas as condições de crescimento são diferentes no oceano. E quanto ao maior animal terrestre? Hoje o elefante detém um título, mas se voltarmos na história, podemos encontrar criaturas ainda maiores. Muitos dinossauros da era Mesozoica, cerca de 252 milhões a 66 milhões de anos atrás, eram mais longos e mais massivos do que os elefantes, hipopótamos e rinocerontes modernos. Embora o Tiranossauro Rex seja o dinossauro mais conhecido em todo o mundo, não era nem de longe o maior entre esses gigantes pré-históricos. Na verdade, com 12 metros de comprimento, essa temida criatura jurássica nem mesmo foi o maior carnívoro. Então, quem foi o maior dinossauro de todos os tempos? Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Os maiores dinossauros foram os saurópodes, um grupo de espécies herbívoras de 4 patas que possuíam pescoços e caudas longas, sendo que a maioria dos que vamos falar vieram do Jurássico e principalmente do Cretáceo. O maior destaque vai ser um subgrupo de saurópodes chamado Titanossauria, que continha os maiores saurópodes. Os titanossauros viveram no final do período Cretáceo da Terra, que vai de 145 a 66 milhões de anos atrás. Esse período é conhecido por ter ocorrido a fragmentação do continente Gondwana, quando se dividiu em América do Sul, Antártica, Austrália. Os fósseis de titanossauro foram encontrados em todos os continentes, e mesmo que a maior parte das vezes só tenhamos descoberto alguns ossos, a paleontologia moderna permite, por meio dos estudos dessas ossadas, fazer uma projeção do tamanho e massa desses animais pré-históricos. Nessa lista, não vamos considerar espécies como Maraapunisaurus fragilimus, que apesar de descrições iniciais o colocarem como maior dinossauro, sua única evidência fóssil que comprovaria sua existência perdeu-se, e sendo atualmente a sua descrição apenas em desenho, portanto não tem como comprovar sua existência. E também não vamos considerar o Breviparaopus, nome dado a um iquinogênero de dinossauro, que é um tipo de dinossauro que não tem como ser estudado corretamente, porque o único registro é uma série de pegadas fósseis encontradas em 1979 nas montanhas Atlas do atual Marrocos. Como sabemos, esses titãs gigantescos foram extintos no final do Cretáceo. Esses foram os maiores dinossauros que já existiram, e sobre eles que vamos falar após a vinheta. Vamos descobrir quais foram os maiores dinossauros de todos os tempos. Apertem o play! Diplodocus. Diplodocus é um gênero de dinossauro saurópode, herbívoro e quadrúpede que viveu durante o período Jurássico há aproximadamente 154 a 152 milhões de anos. O seu nome significa dupla alavanca, que é o nome dado por causa da disposição dos ossos da parte posterior da cauda, com mais de 15 metros, mais longa do que um dinossauro terápode de grande porte. Sua cauda possivelmente era usada para defesa, funcionando como um chicote. O Diplodocus media em torno de 27 a 32 metros de comprimento, dependendo da espécie, e pesava cerca de 15 toneladas. Supersauro. Supersauro, como o nome fala, vem do latim lagarto superior. É um saurópode diplodocídeo que está entre os maiores dinossauros conhecidos. Viveu entre 153 e 145 milhões de anos atrás, no final do Jurássico, no que é hoje a América do Norte e Ásia. Alcançava entre 33 a 40 metros de comprimento e tinha 16 a 17 metros de altura e 35 a 40 toneladas de peso. Possuía as patas traseiras menores que as dianteiras, e assim como o Brachiosauro, não podia ficar em pé sobre as patas traseiras. Girafatitã. Girafatitã é o nome que significa girafa titânica. É um gênero de dinossauro saurópode que viveu durante o período Jurássico Superior, numa região onde é a Tanzânia. Chegou a ser considerado o maior dinossauro conhecido entre 1914 e a década de 90. Mas na última parte do século XX, vários titanossauros gigantes encontrados superaram o Girafatitã em termos de massa absoluta. Ele viveu na África entre 150 e 145 milhões de anos, media até 26 metros de comprimento, embora alguns dados
surgiram até 30 metros, tinha 12 metros de altura e chegava a pesar 40 toneladas. Paralititã stromeri foi descoberto em 2001 após escavações no Egito, num oásis onde era o antigo mar, e daí o nome, Paralititã, que significa gigante do mar. O Paralititã percorreu os manguezais do meio do período Cretáceo há cerca de 94 milhões de anos. Ele tinha 30 metros de comprimento e 9 metros de altura e pesava, segundo algumas estatísticas, cerca de 75 toneladas. Sauroposeidon, cujo nome significa lagarto de Poseidon, deus grego dos mares e oceanos, viveu na América do Norte no período Cretáceo, há 110 milhões de anos. Foi descoberto em 1994, no município de Atoka, Estados Unidos, e fazia parte da família dos Brachiosaurídeos, cujas principais características são pernas anteriores maiores que as posteriores, pescoço longo e vertical e cauda curta e grossa. Outra característica marcante é a grande altura atingida por estes saurópodes, chegando a 17 metros de altura e algo entre 28 e 34 metros de comprimento. Estão gostando? Não esqueçam de dar seu like e se inscrever no canal. Vamos agora falar de alguns dinossauros que viveram bem perto de nós, aqui na América do Sul, e que tiveram seus fósseis encontrados na Argentina. Isso mesmo, na nossa Argentina, do Messi, Maradona, onde encontraremos gigantes espetaculares, talvez a maior reunião de animais gigantescos da história. Vamos lá! Puertasaurus, com a única espécie conhecida de Puertosaurus reuilli, seu nome é uma homenagem a seus descobridores, Pablo Puerta e Santiago Reuil, um gênero de dinossauro saurópode que viveu na América do Sul durante o período Cretáceo Superior, há aproximadamente 70 milhões de anos, ou seja, pouco antes da extinção em massa que afetou a planeta Terra há 65 milhões de anos. Sua descoberta consistia em 4 vértebras bem preservadas, incluindo uma cervical, uma dorsal e 2 caudais. Seu tamanho é difícil de estimar devido à escassez de seus restos mortais, mas estimativas atuais o colocam em torno de 30 metros de comprimento e 50 toneladas de massa. O maior dos 4 ossos preservados é a vértebra dorsal, que tem 1,68 metros de largura e é a vértebra mais larga conhecida de qualquer saurópode. Dreadnoughtus é um dos maiores dinossauros que já existiram, o maior de acordo com algumas fontes. Foi descoberto em um depósito de rochas na Patagônia, Argentina, encontrado numa formação chamada Cerro Fortaleza, na Patagônia, pelo paleontólogo americano Kenneth John Lacovara, em 2005, que datam de cerca de 77 milhões de anos atrás. Só existe uma espécie conhecida. Ele tinha um comprimento total de 26 metros, a altura do ombro de 6,1 metros, com uma massa estimada de 65 toneladas, estando entre os maiores dinossauros e animais conhecidos terrestres. Por quê? Porque simplesmente ele ainda estava em crescimento, ele ainda era um adolescente ainda, pelas estimativas, então poderia chegar a valores muito maiores. Patagotitan maioro, ou titã da Patagônia. O nome científico da espécie foi inspirado na região onde essa nova espécie foi descoberta, Patagônia Argentina. Maioro, porque a família Maio foi a família onde o seu rancho foi encontrado os fósseis dessa nova espécie de saurópode. A espécie viveu entre 100 e 95 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo Superior, e representa uma das maiores espécies de dinossauros identificados até agora. Ele teria 36 metros de acordo com estimativas feitas, considerando os ossos fossilizados encontrados da espécie, com um fêmur de 2,4 metros. Ele chegava a pesar cerca de 77 toneladas, mas alguns pesquisadores questionam essas estimativas, achando exageradas. E para completar, já que a Argentina é o templo paleontológico dos dinossauros mais espetaculares de tamanho, não podia ser outro, o Argentinossauro. O Argentinossauro teve sua existência originalmente descoberta em 1987, quando o fóssil do tamanho de um humano crescido foi desenterrado na Argentina. Foi somente em 1993 que o fóssil foi identificado como vértebra de uma nova espécie de saurópode. Esse colosso viveu durante o período Cretáceo, há aproximadamente 94 a 97 milhões de anos, na região que hoje conhecemos como Argentina. Ainda que não haja um esqueleto completo do Argentinossauro, as estimativas de seu comprimento variam entre 37 e 40 metros, com um peso entre 90 a 100 toneladas, o equivalente a mais de 13 elefantes africanos juntos. Considerando essas medidas, o Argentinossauro é considerado por alguns como o maior dinossauro de todos, assim como o maior de todos os animais terrestres que já existiram. Todos nós sabemos que os saurópodes foram os maiores dinossauros, mas mesmo assim, os cientistas não conseguem decidir qual saurópode foi realmente o maior dinossauro de todos os tempos. Alguns dizem que foi o Dreadnoughtus, outros dizem que foi o Argentinossauros, e outros dizem que foram outros. Estão curiosos? O que vocês acham? Qual
Qual o palpite de vocês de qual foi realmente o maior dinossauro que já viveu? Como vimos, não existe um consenso, mas uma coisa é certa: se inscrevendo no nosso canal, você fica mais inteligente, mais esperto e feliz. Aqui é o canal mais nerd e completo da internet. Falamos sobre a cultura pop, com ciências e curiosidades. Se inscrevam, compartilhem e sejam membros do canal mais nerd da internet, o canal Nerd Tudo. Valeu!